Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Genta, eu sou pesquisador do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do IOC da Fiocruz do Rio de Janeiro, né? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o seminário semanal de artigos do nosso laboratório. E o artigo que eu escolhi para apresentar é esse aqui, que foi publicado na revista PLOS Neglected Tropical Diseases, é uma revista bastante conceituada na nossa área. Esse artigo, ele tem esse título, está em inglês, né, que seria o efeito de diferentes substratos para a criação de larvas em alguns parâmetros da tabela de vida de flebótomos da espécie Lutzomia longipalpis, tá? Esse trabalho é uma colaboração entre pesquisadores da Bahia, da Fiocruz, Salvador, da Universidade Federal da Bahia e pesquisadores de Israel, né? Aqui, né, da Universidade de Jerusalém. Esse trabalho ele é importante porque ele descreve vários parâmetros, né, da biologia de Lutzomia longipalpis, que eram pouco conhecidos, faz uma caracterização do efeito da comida das larvas na fisiologia do inseto, na microbiota e também na interação com Leishmania. Lutzomia longipalpis é um flebótomo, que é vetor do parasita Leishmania, causador das leishmanioses, e ele tem essa importância médica, porque a fêmea adulta, né, ela é hematófaga, ela transmite, né, o parasita na picada. Contudo, sabe-se muito pouco sobre a biologia das larvas dessa mosca, né? Os flebótomos são mosquinhas, né, que têm 4 estágios na vida. Você tem ovos dos quais eclodem larvas, que se alimentam de matéria orgânica, sólida em decomposição, e essas larvas, elas viram casulinhos, pulpas, da onde emergem as moscas adultas, né? E conhece-se muito pouco a respeito do habitat natural dessas larvas, o que elas comem na natureza, embora a gente saiba que é matéria orgânica em decomposição, por alguns relatos, e também pela criação, né, desses insetos em laboratório. No laboratório, você tem uma dieta que é composta de ração de coelho, com fezes de coelho, com terra. A gente moe, né, essas coisas e isso vira um substrato, né, orgânico que as larvas, né, acabam comendo, né, elas ficam meio que enterradas nesse alimento durante a fase larval, né? Bom, nesse artigo, primeiro eu vou fazer uma apresentação bem direta, falando dos resultados e já explicando a metodologia, por que esse experimento foi feito e já dando uma discussão, né, dos resultados. O primeiro experimento que eles apresentam nesse artigo é esse aqui. O que foi feito aqui? Foram colocados potinhos diferentes, com diferentes tipos de comida, dentro de uma gaiola grande, e dentro dessa gaiola grande foram libertadas fêmeas, né, depois, né, elas já estavam alimentadas com sangue, e uma fêmea adulta de flebótomo, depois que ela se alimenta de sangue, ela digere esse sangue e escolhe um lugar para botar os ovos. E aqui eles queriam ver que tipo, né, de alimento, que tipo de substrato orgânico ou de suporte, né, atrai as fêmeas para oviposição. E a ideia que eles tinham é de que, olha, talvez exista uma preferência que talvez a fêmea consiga escolher um tipo um lugar onde ela vai botar o ovo, já meio que em função da qualidade do alimento que as larvas vão encontrar depois que esses ovos eclodirem. E o que eles observam aqui, tem trabalhos mostrando isso de certa forma, né? Mas aqui eles comparam as dietas que eles vão estudar nesse artigo. Então, o que eles observam, e aqui é importante destacar que as fêmeas, elas podiam, né, as moscas podiam escolher entre os diferentes potinhos, tá? Então, o que esse resultado mostra é que elas quase não botam ovos, colocam, então aqui no eixo Y a gente tem o número de ovos que foram colocados por pote, e aqui no eixo X a gente tem diferentes tipos de potes, né, na verdade não são diferentes tipos de potes, são potes com diferentes tipos de comida, diferentes tipos de substrato, matéria orgânica, né, no fundo desse potinho. Esses potinhos, eles costumam ter uma base de gesso para manter a umidade, e normalmente em laboratório a gente coloca
né, essa comida, né, que eu expliquei, né, que é a ração de coelho, né, misturado com fezes, que eles estão chamando aqui de colony food, tá? Seria uma matéria orgânica bastante rica em nutrientes, né? Bom, o que a gente observa é que as fêmeas colocam mais ovos, né, no potinho com essa comida de colônia, quando a gente compara com um potinho vazio, né, que teria só o gesso. E aqui são os outros tipos de comida que foram testadas, e aqui é muito interessante, né? Eu estou chamando comida pensando na larva, né? Mas isso, claro, não vai ser comida para as fêmeas, né? Seria um substrato para ovoposição, né? Eles escolheram aqui fezes de galinha, né? Fezes de pato, matéria orgânica recolhida de buracos de árvore e folhas de cajueiro moídas, tá? Por que eles escolheram esses substratos aqui? Tem uma associação descrita na literatura de flebótomos com galinheiros, né? O que se acredita é que, o que se sabe é que as galinhas atraem os flebótomos, as fêmeas adultas, elas se alimentam bem de sangue de galinha, e existe a ideia de que as fezes, né, das galinhas em volta do galinheiro seriam um bom substrato para o desenvolvimento de larvas. É muito difícil observar larvas de flebótomo na natureza. Os trabalhos que fazem essa associação, eles estão mais baseados na coleta dos adultos em volta dos galinheiros e também na observação de que quando você faz quadrantes em volta, né, de galinheiros no solo, você consegue perceber a emergência, né, de adultos de flebótomos a partir daqueles, né, do solo em volta dos galinheiros. Agora, observar os insetos no solo mesmo é muito difícil. Tem alguns relatos, aqui as fezes de pato eu acho que é meio que um comparativo, é um comparativo, e a matéria de buracos de árvores também tem a ver com relatos na literatura, aí são observações, né, foram feitas observações de larvas de flebotomínio associadas a algumas árvores, ocos de árvores, raízes tabulares, né, tem trabalhos mostrando isso, então eles tentam, então eles estão testando, né, esse tipo de matéria orgânica por causa disso, e as folhas de cajueiro moído também tem um pouco a ver com isso, com essa ideia de que as larvas de flebotomia, elas se alimentam de matéria orgânica em putrefação, e eles até recolhem essas folhas, né, de árvores de lugares endêmicos para leishmaniose, ou seja, onde são coletados, onde são feitas, isso é em Camaçari, na Bahia, então eles pegam folhas de árvores, de diferentes árvores, isso vocês vão ver daqui a pouco outras árvores, mas eles começam com cajueiro. E aí o que eles observam é que realmente as fêmeas preferem colocar os ovos em potinho. Então aqui seria a média do número de ovos. Vocês podem ver que aqui o número de ovos é maior no potinho com cocô de galinha. Na dieta artificial de laboratório, aquela dieta orgânica bem rica, né? E menos ovos, né, nesses outros 3 tipos de matéria orgânica, e quase nada no potinho vazio. Então aí eles já começam a colocar a ideia de que as fêmeas elas preferem colocar os ovos na matéria orgânica que talvez seja favorável ao desenvolvimento de larvas. Na figura seguinte eles comprovam isso. Aqui o que foi feito pegaram potinhos, né, com esses alimentos aqui, com essas matérias orgânicas, colocaram 100 ovinhos de flebótomo em cada pote e acompanharam o tempo de desenvolvimento, né, desses ovos, larvas, pulpas e adultos. E aqui o que a gente observa, essas barras aqui mostram a duração de cada um dos estágios de vida do inseto nas diferentes dietas. Então, só para entender melhor esse gráfico, no eixo X a gente tem o número de dias, no eixo Y são os tipos de alimento, então, e aqui são as fases que eles acompanharam, a fase larval, a pupa, o casulo, né, e os adultos, né? Então, aqui eles veem que, em média, as larvas que se alimentam de folhas de cajueiro moído, né, folhas moídas, né, de cajueiro, né, tem um tempo de desenvolvimento mais longo do que o que se observa com o cocô de galinha, então em torno de 10 dias, para a folha de cajueiro é 30 em média, né, e com diferentes, a gente vê diferentes desempenhos, especialmente na fase larval. Não tem muita diferença entre a fase de pupa e também entre a fase de adulto. Aqui na fase de adulto, o que eles fizeram foi acompanhar os adultos após a emergência, né, dos casulos,
oferecendo apenas água, sem oferecer açúcar. Então, a ideia deles, e isso faz sentido, porque um adulto que não tem nenhuma oferta de alimento, seja através de uma dieta, de uma água com açúcar, né, da dieta açucarada, ou através do sangue, ele se desenvolve a partir das reservas nutricionais que foram estocadas durante a fase larval, né? Então, aqui o que a gente percebe é que nessas dietas aqui, os insetos, né, as larvas, elas demoram mais para se desenvolver, né? Mas chegando na fase de pupa, não tem tanta diferença assim, nem na fase de pupa, nem na fase de adulto, que aquela larva, ela conseguiu, né? Ela demorou mais para, né? Talvez obter a quantidade de nutrientes necessários, né? Ou fazer todo esse desenvolvimento. Mas isso não teve impacto nas fases posteriores de vida, porque chegou-se naquela quantidade de nutrientes, né, mínima necessária para você ter a mudança no desenvolvimento. Eles vão fazer uma análise daqui a pouco de qualidade nutricional dessas dietas, e como eles não conseguem fazer nenhuma relação muito clara, tá? A hipótese que eles colocam, a partir desses dados, é que as folhas de cajueiro devem ter alguma coisa que seja deletéria para as larvas, tá? Que não, aparentemente não é um problema de qualidade nutricional, de quantidade de nutrientes, mas eles olham só os macronutrientes, né? A quantidade de proteína, quantidade de matéria orgânica. Então, eu acho, pessoalmente, que essa análise poderia ser refinada no futuro, mas, de qualquer maneira, eles se perguntam se seria alguma coisa específica do caju, ou seria um problema aqui de você ter um desenvolvimento pior das larvas, né, mais demorado, por se tratarem de folhas moídas, né? Quando você compara com outras dietas, que é uma dieta orgânica rica aqui, uma ração de laboratório, ou então com excrementos de animais, ou então uma matéria orgânica mais diversa. Então, fica essa pergunta, será que o problema é porque são folhas moídas, ou tem algum problema por serem folhas de cajueiro? Isso vai ser explorado daqui a pouco. Bom, aqui é só mais uma maneira de mostrar que as folhas de cajueiro são um alimento ruim para as larvas. Aqui a gente vê que a taxa de emergência de adultos na dieta de laboratório é quase 100%, muito parecida. Então, aqui é quantos por cento dos ovinhos que foram colocados no pote inicialmente chegaram até o estágio adulto, né? Então, quase 100% dos insetos completam o desenvolvimento nessas 3 rações, né? Na ração de laboratório e no excremento de galinhas e patos. Tem uma taxa de sucesso mais baixa, um pouco mais baixa, na matéria orgânica de oco de árvore, não é estatisticamente significativa em relação aos outros, e a gente tem uma taxa significativamente menor a partir das folhas de cajueiro moído, mostrando, né, que ou esse alimento é muito pobre, ou tem algum problema aqui nessa ração. Aqui é mais uma maneira, né, de mostrar o mesmo problema, né, o mesmo fenômeno. Isso aqui é o intervalo de tempo entre a emergência do primeiro e do último adulto no potinho, né? Então, o que a gente observa aqui, então, é que os adultos, eles demoram 10 dias, em torno de 10 dias para emergir a partir da pupa, né, nessas 3 dietas, que seriam dietas muito boas, né? Então, na dieta de oco de árvore, o tempo é muito maior, né? E, na verdade, assim, minto, tá? Deixa eu explicar melhor, porque eu acho que o jeito que eu falei não ficou muito claro. Aqui é a diferença entre o primeiro adulto e o último. Então, todos os adultos desse potinho, tá? Dos potinhos, né? Eles fizeram vários potinhos, por isso tem desvio aqui, né? Emergem no intervalo de 10 dias. Tá? Então, tem lá 100, eles colocam lá os 100 ovinhos, vem o desenvolvimento dessas larvas até virar pupa, e aí eles começam a olhar os adultos que vão aparecendo dia após dia. E ao longo de 10 dias, todos os adultos, né, desse potinho eles emergiram. Tá? Então, a diferença de tempo entre o primeiro e o último aqui é 10 dias. Né? Isso é bastante, né, reprodutível, né? Vocês veem aqui que o desvio é bastante pequeno para esses
três grupos, né? Na matéria orgânica de árvore, eles observam um intervalo maior entre o primeiro e o último. Isso não quer dizer que os adultos aqui demoram 40 dias para eclodir. A gente já tinha visto que o tempo da fase pupal era muito parecido, né, entre as diferentes dietas. Isso significa que o primeiro adulto emergiu em um determinado dia e o último adulto daquele grupo emergiu só 40 dias depois. Né? Isso significa que a heterogeneidade de desenvolvimento entre insetos do mesmo grupo é muito grande. Tá? Essa heterogeneidade ela pode ocorrer por demora, assim, muito provavelmente por demora na fase larval, né, que é a fase que a gente viu mais afetada pelo tipo de alimento, mas poderia ser também por uma demora na fase pupal, né, mas isso é menos provável. Esse dado ele não especifica isso. Né? E o que a gente vê aqui é que o tempo, né, entre o primeiro e o último adulto é muito maior também nas folhas de cajueiro moído, né, com um desvio bastante grande. Né? Ou seja, entre o primeiro adulto e o último são 40 dias aí de atraso. A gente não tem uma ideia aqui da distribuição individual, né? Seria interessante ver isso, mas, de qualquer maneira, claramente essas dietas aqui, elas causam, né, não só um atraso no desenvolvimento, mas também uma heterogeneidade, né, dentro da população de flebotominos que se desenvolve naquele pote. Aqui eles fazem uma correlação entre o número de ovos que foram... só que aqui eles estão correlacionando dados de experimentos diferentes, seriam parâmetros biológicos diferentes. Aqui eles têm, olha, quantos ovos que as fêmeas colocaram em média no experimento de ovoposição. E aqui quantos dias os insetos demoraram para se desenvolver naquele experimento onde eles colocam os 100 insetos e acompanham o desenvolvimento até o final. Né? O que a gente tem aqui é uma correlação negativa, onde as dietas onde as fêmeas preferem colocar mais ovos são as dietas que resultam no menor tempo de desenvolvimento. E uma dieta onde as fêmeas botam menos ovos, né? O número de ovos está aqui no eixo X, são as dietas que causam, né, que resultam no maior tempo de desenvolvimento até, né, a fase adulta, que é o que está no eixo Y aqui, né? Dias de desenvolvimento. Né? Então, isso aqui reforça bastante aquela hipótese deles de que, olha, as fêmeas estão preferindo colocar os ovos em dietas que resultam num desenvolvimento melhor para as suas larvas. Tá? Bom, aqui é para responder aquela pergunta que eu coloquei na figura 1A. A piora no desenvolvimento das larvas em folha de cajueiro moído era um problema do tipo de substrato ou era uma questão do caju? E o que eles observaram aqui, nesse experimento, então aqui eles colocam, aqui são os tipos de dieta, aqui são os dias de desenvolvimento de cada fase, o tempo, né, de cada fase, e aqui eles observam folhas moídas de mangueira, folhas moídas de laranjeira, folhas moídas de cajueiro, e aí eles veem que o problema não é por serem folhas moídas, né? Tem algum problema aqui nas folhas de caju, pode ser algum composto que seja tóxico, que seja inseticida, ou que seja deletério para os insetos, né? Ou poderia ser algum problema nutricional, né? Mas o que eles mostram claramente aqui de que a fase larval, né, aqui em dias, né, é mais longa quando as larvas, né, quando os insetos se alimentam de folhas de cajueiro, comparando com folhas de laranjeira e folhas de mangueira. Não tem muita diferença na fase de pupa nem na fase de adulto. Né? Bom, aqui seria também é mais ou menos o mesmo tipo de experimento, comparando, né, aqui duas réplicas e um tipo de dado aqui está um pouco diferente. Então, aqui a gente tem os tipos de comida, então a ração de laboratório, cocô de galinha, cocô de pato, o oco de árvore, né, matéria de oco de árvore, e aqui folhas de cajueiro, folhas de mangueira, folhas de laranjeira, e aqui seria o tempo, né, total, né, de desenvolvimento
dos insetos, né? Então, aqui a gente observa que, embora tenha alguma diferença entre réplicas pequena aqui, não tem muita diferença quando a gente compara esses três substratos. A gente tem um tempo maior de desenvolvimento nas folhas de cajueiro, manga e laranja, assim, também não tem muita diferença entre si, e também não tem muita diferença né, com as outras dietas, né? Só reforçando essa questão de que é um problema do cajueiro, né? Bom, aqui eles fazem uma comparação de alguns parâmetros nutricionais dessa dieta. Então, aqui seria, eles fazem uma medida de pH, né? Eles não descrevem no artigo como é que isso foi feito, eles jogam para uma referência, mas eu acredito que isso aqui seja, que eu não tive tempo de ir atrás, né? Mas enfim, aqui eles olham o pH, isso aqui provavelmente né, de uma suspensão, né? Talvez, teria que olhar. Aqui são medidas de peso seco, você pega uma quantidade do alimento, coloca numa estufa, e depois mede a diferença, né? De evaporação. Aqui é medida de quantidade de proteína, medida de matéria orgânica, né? Isso aqui são procedimentos, né, quantitativos bastante padronizados, né? O que eles comentam a partir desses dados é que eles não observam uma correlação entre nenhum parâmetro dessas dietas e o impacto delas no desenvolvimento das larvas, tá? Então, eles não conseguiram associar nenhuma característica, por exemplo, aqui das folhas de cajueiro com aquele atraso no desenvolvimento larval. E é muito fácil observar isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, podia pensar, tem alguma diferença no pH, o pH é muito parecido, assim, quase todos eles são ligeiramente ácidos ou neutros, então não tem um padrão claro. Também não tem um padrão claro aqui no peso seco, né? Muito parecidos, o único que é um pouco diferente aqui é o cocô de pato, né? Também não tem um padrão claro para a quantidade de proteína. Você poderia falar, tem uma quantidade de proteína pequena, menor quando você compara cajueiro com manga e laranja, mas a quantidade de proteína do cajueiro, das folhas de caju, é maior, né, do que a do cocô de pato, do que a do cocô de galinha. Então, também não justifica. E a mesma coisa para a matéria orgânica. Tem umas coisas que, nessa tabela, eu senti falta, para ser franco, de desvios, né? A metodologia não deixa muito claro quantas réplicas, né, foram feitas, e além disso, tem umas coisas esquisitas aqui. Eu não consegui entender por que a quantidade de matéria orgânica desses três aqui é tão diferente dos outros, né? E a quantidade de proteína, eu acho que também, né, me surpreende que seja uma diferença tão grande assim dessa comida, né, isso pode ter a ver com o fato da ração ser muito enriquecida, né? Não poderia ser isso, né? Mas esses dados aqui de quantidade de matéria orgânica tão baixa nessas três dietas me surpreendeu, mas não tem nenhuma explicação sobre isso no artigo. Bom, continuando os resultados, aí eles focam um pouco mais. Uma coisa importante, e aqui, só retomando, só para fechar essa parte, já que não existe nenhum padrão claro entre propriedades nutricionais e a piora no desenvolvimento com as folhas de cajueiro, aí eles levantam a hipótese de que, olha, deve ter alguma coisa nas folhas de cajueiro que faz mal para as larvas de flebotomina. É possível, tá? Mas se bem que eu acho que essas análises elas teriam que ser, né, talvez mais refinadas, tá? Bom, aqui o que a gente tem, aí eles começam a focar um pouco na infecção, né, com parasitos do Leishmania. O que esse experimento mostra a taxa de... Então, eles têm aqui flebótomos que foram obtidos, né, as moscas adultas obtidas a partir de cocô de galinha e a partir da dieta de laboratório. E aí eles pegam essas fêmeas adultas e infectam com parasitas, né, leishmanias, que são em alimentador artificial, né? Os parasitas são misturados no sangue, isso é oferecido para as fêmeas,
elas se alimentam desse estando infectado com parasitas, e depois de 3 e 9 dias, eles contam os parasitas em microscópio, né? Vem quantos parasitas tem, vem primeiro qual é a porcentagem de infecção, tá? Isso é muito fácil de ver, quando você disseca, você pode olhar até a presença de, bom, enfim, de parasitas, né, no intestino, né, antes de homogeneizar, né, e depois que você homogeneiza esse intestino da mosca e conta, né, tem lâminas especiais para isso, né, lâminas de microscópio, onde você consegue contar quantos parasitas tem a partir, né, daquele extrato, né, daquele homogenato do intestino da mosca. E o que a gente observa que não tem uma diferença na taxa de infecção, né? Cerca de 80% das moscas se mostram infectadas, independentemente da origem. Também não tem diferença entre, depois de 9 dias de infecção, comparando as moscas oriundas, né? Do cocô de galinha ou da comida de laboratório. Também, assim, eu não esperaria muita diferença também, né, porque não houve grande diferença no desenvolvimento dessas larvas, né, o que eles poderiam falar dessas moscas, né, poderia, aqui seria interessante ver o que acontece nos insetos obtidos a partir das folhas de cajueiro, que é onde eles viram a diferença, porque sempre tem uma discussão, né, de que as moscas, talvez insetos mais fragilizados, talvez possam carregar uma quantidade maior de parasitas, e isso pode ter um impacto no papel deles como vetor, né? Fica aqui a pergunta. Eles comentam no texto, na discussão, de que eles queriam ter feito isso, mas não conseguiram fazer, porque não obtiveram um número suficiente de moscas, né, a partir, né, das folhas de cajueiro moído, né? Aí só ilustra, né, como é difícil trabalhar com flebotomia, né? Bom, continuando aqui, seria também uma coisa muito parecida, né, a continuação daquele experimento da figura 3A. Aqui a gente tem o número de parasitas, né, promastigotas metacíclicos, é uma forma, né, particular, né, dos parasitas no intestino do flebótomo, né, depois que eles migram. Eu não vou explicar muito o ciclo aqui, porque eu acho que não é o caso, mas é uma das formas do parasita que é importante, né, para depois, posterior transmissão, né, quando essa mosca infectada vai picar um segundo hospedeiro vertebrado. Então, aqui é a contagem em microscópio de quantos promastigotas, que é a forma que ocorre na mosca, metacíclicos, que seria a forma desenvolvida a ponto de ser transmitida para um segundo hospedeiro, por inseto, comparando, né, as moscas obtidas a partir de diferentes dietas, e realmente não tem grande diferença entre os dois grupos, né? A gente vê uma heterogeneidade um pouco maior aqui, uma distribuição um pouco mais, né, variada, né, nos insetos que se alimentam do cocô de galinha, mostrando que, olha, tem uma heterogeneidade aqui, né, de capacidade de carregar ou combater esses parasitas após uma infecção, e uma homogeneidade maior nos insetos que se alimentam, né, da dieta de laboratório, mas entre as médias eles não observaram diferença, né? E aí eles discutem lá na frente, né, juntando esses dados de desenvolvimento e também esses dados de infecção, que os dados deles reforçam o papel que galinheiros podem ter no estabelecimento de populações naturais de flebotomínio, e também, né, não só, né, em termos de desenvolvimento, mas também em termos de competência vetorial, né? Então, insetos que se alimentam de cocô de galinha em criadouros naturais, ou se a gente for olhar só do ponto de vista nutricional, teoricamente tem, olhando só esses dados, é óbvio, eles teriam que fazer mais experimentos para corroborar, para reforçar essa hipótese, mas pelo menos olhando para esse tipo de resultado, não teriam, né, o cocô de galinha, né, a matéria orgânica que fica em volta dos galinheiros, né, resultaria em flebótomos tão capazes quanto flebótomos alimentados com ração de laboratório, né,
capazes de transmitir os parasitas do gênero Leishmania, né? Então, reforçando o papel que galinheiros podem ter no ciclo da leishmaniose. Bom, depois disso, eles começam a estudar a microbiota desses insetos. O que eles fizeram? Eles pegaram larvas e adultos. A metodologia, ela não é muito clara, não dá para saber quantas larvas foram, não tem uma descrição clara de quantas larvas foram usadas, de quantos grupos a gente tem. Mesma coisa para os adultos. Eu estou partindo do princípio de que são só fêmeas, né, de que eles não fizeram isso para machos. E aqui eles comparam, né, e aí eles pegam, né, o conteúdo intestinal desses insetos, extraem o DNA do conteúdo intestinal, amplificam, né, o gene ribossomal 16S, então eles estão olhando mais para bactérias, né, para populações de bactérias, né, esse gene é característico de bactérias, e fazem um sequenciamento de alta vazão, né, então isso é uma técnica bastante consagrada na literatura há muitos anos já, né, para estudo de populações bacterianas, né, da diversidade de bactérias que estão ali. Então, você pega aquela população de bactérias, faz um PCR, amplifica todos os genes ribossomais 16S que tem ali, que faz uma biblioteca, e a partir disso você sequencia todos os fragmentos, né, de DNA ribossomal 16S que tem nessa biblioteca. Com as novas técnicas de sequenciamento, é possível sequenciar cada um desses, né, amplicons, né, desses fragmentos isolados, e aí você sequencia milhões desses fragmentos, e a partir da sequência de DNA de cada um desses fragmentos, você identifica qual foi a bactéria que originou aquele fragmento. E aí, a partir disso, você começa a ter uma ideia da população, né? De uma maneira até, né, quantitativa, né? Claro que isso aí precisa ser corroborado com outras técnicas, etc. e tal, mas a maior presença de fragmentos de DNA de uma determinada espécie de bactéria sugere que aquela bactéria é prevalente naquela amostra, né? Tem uma série de trabalhos que mostram que isso é razoável, né, você assumir. O que eles comentam, então, aqui essa figura é a primeira apresentação que eles fazem dos dados, né? Então, foram sequenciados, né, o DNA de bactérias do intestino dos flebótomos, das larvas e das fêmeas adultas, né? Eu estou assumindo que são fêmeas adultas em função dos experimentos que vi depois, né? De insetos que foram criados com a dieta de laboratório, cocô de galinha e folhas das 3 árvores, caju, manga e laranja, né? E aqui eles têm quantos por cento das bactérias, né, assumindo, né, que é diretamente proporcional, né, ou quantos reads, né, quantas leituras, né, de DNA foram obtidas nessas bibliotecas, né, de cada um desses grupos aqui, né, desses gêneros, né, aqui de bactérias. E então aqui, por exemplo, larvas, né, de insetos alimentados com dieta de colônia, né, reunindo todas as leituras, né, sei lá, 25, quase, acho que chega a quase a 30%, né, das leituras, né, são desse gênero aqui, Cupriavirus. Uns 10% é Metilobacterium, tantos por cento é Ralstonia, e assim por diante. O que eles comentam a partir dessa figura é que existe uma microbiota bacteriana que é meio comum a todos, não só aos diferentes estágios, mas independente do alimento que foi oferecido, né? Que seria Cupriavidus, Metilobacterium, Ralstonia e Wolbachia, né? São os 4 gêneros que aparecem em todas as condições e que correspondem a uma grande parte da microbiota, né? Em alguns casos até mais do que 50%, né? Na verdade, na maioria dos casos, corresponde a mais do que 50%. Aqui, por exemplo, corresponde a quase 80%. Né? Então, isso é o que eles chamam de microbiota core, né? Que seria o grosso da microbiota de larvas e adultos de flebotomíneos, independente do alimento. Dá para fazer uma certa crítica em relação a isso, e um ponto fraco desse trabalho, que inclusive é colocado na discussão, é que eles não conseguiram medir a microbiota
que seria originária desses tipos de alimento, né? Que seria você pegar as folhas, né, moídas, o cocô de galinha e a comida de laboratório e fazer o sequenciamento. Eles não conseguiram fazer isso porque eles não explicam muito, eles só comentam que as amostras não tinham qualidade suficiente para sequenciar. Então, a gente não tem certeza absoluta de que essas bactérias aqui, elas estão presentes, né? E de onde que elas vêm? Se é uma questão do ambiente onde elas estão sendo criadas, do insetário, se é uma coisa que tem a ver com o alimento em si. Então, realmente fica difícil de ter certeza em relação a isso, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente observa aqui também, né, que algumas diferenças, né, importantes acontecem dependendo, né, da dieta que é oferecida. Eles continuam a análise desses dados na figura 5. E aqui eles comentam, né, de um jeito mais específico, isso aqui é um plot circular. O que esse gráfico mostra? É um jeito de representar, por exemplo, se a gente for olhar todos os reads, né, todas as leituras que correspondem a Escherichia ou Shigella, né, eles juntaram as duas, né, porque a sequência 16S não permite diferenciar. Se a gente olhar todas as sequências que foram obtidas que correspondem a Escherichia, a maior parte, né, vem das larvas alimentadas com caju, né? Quando olha também Metiloversátilis, é a mesma coisa. Macilia também, Ralstonia também. É assim, para mim, e aqui eu confesso para vocês, eu não enxergo essas cores. Então, para mim, interpretar esse gráfico é um desafio muito grande, é bizarro. Eu estou me baseando muito no texto, tá? Eu espero que vocês consigam enxergar melhor do que eu, né, esses padrões, tá? Mas o que eles comentam é que para esses gêneros aqui, o caju, ele contribui com a maior parte das leituras, né? Então, Cupriavidus, Ralstonia, Macilia, Metiloversátilis e Escherichia. Eu estou me baseando muito na posição aqui dessa, né, dessa barra e também aqui seguindo aqui, né, o fluxo da seta, né, do gráfico, né? E outros padrões que eles observaram também para o Crobactum, para Fusobacterium e para a Hydrotalia, uma prevalência, né, um número maior de leituras, né, obtidas a partir dos insetos alimentados com caju. Então, folha de cajueiro causa, né, teoricamente, uma alteração aí na composição de bactérias, né, dessas larvas. E observaram uma quantidade maior de Lausonella, né, nos insetos alimentados com cocô de galinha e uma proporção maior de leituras, né, de estafilococos dos insetos alimentados com laranja. Tá? Então, isso é o que esse gráfico mostra. Eu acho que esse trabalho ele é muito descritivo, tá? E, na verdade, isso é uma das características importantes desse trabalho. Eles estão descrevendo a microbiota das larvas de Phyllobotominius, descrevendo a microbiota dos adultos, em diferentes condições nutricionais, de um modelo que é muito pouco conhecido. Então, embora muito desse trabalho seja descritivo, é uma descrição que é importante, né? Está preenchendo uma lacuna da literatura. Então, é importante saber quais são os gêneros de bactéria que ocorrem na larva, né, e em adultos, né? Meio que aqui eles estão mostrando só de adultos, né? De larvas que foram alimentadas, né, com diferentes dietas. Mas eles têm um pouco essa discussão com larvas também, vocês vão ver isso nas próximas figuras, né? Mas, embora seja muito descritivo, é importante saber quais são as bactérias que têm adultos, quais são as bactérias que têm larvas. Isso tem algumas, eu já vou adiantar, né, na discussão, tem algumas implicações importantes, porque existe uma discussão se a microbiota que tem na larva passa para o adulto, né? Isso tem importância, por exemplo, para estratégias de controle baseadas, né, em micro-organismos. E tem trabalhos mostrando, inclusive do nosso grupo, né, o pessoal de Minas também tem feito muito isso, o impacto que algumas dessas bactérias pode ter no desenvolvimento da leishmania no adulto. Então, é interessante saber, né, se a microbiota, né, bacteriana de adultos
é alterada pelo tipo de alimentação larval. Então, isso pode ter relevância na interação com o parasita. Embora eles não tenham comparado a dieta que causou maior alteração, que é justamente a Aedes do cajueiro. Né? Bom, aqui eles comparam tanto larvas como adultos, né? Aqui é uma análise de componentes principais da diversidade bacteriana, né? Dos grupos, então aqui a gente já consegue perceber, embora não esteja descrito na metodologia, né? A gente observa aqui que são, dá para ver quantos grupos tem de cada, né? Quantos sequenciamentos foram feitos para cada grupo. Eu não enxergo essas cores também, então vocês vão, eu acreditei no texto, então, em linhas gerais, o que eles dizem é que os grupos, né, da microbiota das larvas, né, os pontos, eles se agrupam de acordo com a comida. Eu espero que isso corresponda, eu acredito nisso. Eu consigo ver aqui um grupinho, aqui outro, mas eu não tenho muita segurança em relação à figura total. E o que eles comentam é que para adultos, né, a coisa está mais espalhada e está mais difícil de observar, né, esses grupos, né, separadinhos, que o que eles observam é que os insetos alimentados com caju se diferenciam dos outros, mas eu não consigo saber quais dessas bolinhas que é o caju, porque essas cores, elas não me favorecem. Eu acho que são essas aqui, mas eu não tenho certeza. Enfim. Bom, aqui são coisas que eu consigo ver melhor, né? Eles estão comparando aqui o número de leituras, né? São o box plot, né? Você tem a média, os 2 quartis, o máximo e o mínimo. Então, o número de leituras para cada gênero em cada uma das dietas, né? Comparando larvas e adultos. Né? Então, imagina que isso aqui são leituras por inseto, mas também não está muito claro, né? Na descrição da figura. Isso na verdade, eu acho que é uma questão do artigo, né? Que as legendas e a metodologia não deixam muito claro, né? O que está sendo apresentado nas figuras e a maneira que eles têm de descrever as figuras muda, então isso me confundiu um pouco. Mas, de qualquer maneira, a interpretação dessa figura aqui, baseando no texto, é de que a frequência de cupriavídeos não se alterou pela alimentação. Eu achei esquisito eles não fazerem menção a esse número menor aqui nos adultos criados em dieta de colônia, mas teoricamente não tem diferença estatística, né? Isso me surpreendeu um pouco. E aqui eles comentam que para Metilobacterium, os insetos alimentados com folhas de caju têm, né, uma frequência maior, né, de leituras. Né? Isso está um pouco redundante com aquele, né, gráfico circular, mas aqui eles estão mostrando os dados de larva também. Né? Essa estatística aqui também é um pouco difícil de entender, mas teoricamente isso aqui é maior do que esses aqui, e esse aqui é maior do que esses aqui. Então, em linhas gerais, o padrão que eles destacam é de que folhas de cajueiro resultam em mais contagens, né, de Metilobacterium. Para a Wolbachia, eles comentam deixa eu conferir aqui. Então, para a Wolbachia, eles comentam que a alimentação com cocô de galinha e com manga leva a contagens menores, mas essa informação está um pouco diferente aqui desses símbolos aqui da estatística, então eu fiquei um pouco confuso em relação a isso, né? Também me surpreendeu eles não comentarem essas contagens baixas aqui, eu não sei se isso tem a ver com os desvios, mas enfim, em linhas gerais o que eles destacam é que eu também não sei se eles estão olhando só para as dietas, né, que são, aspas, naturais, né? Então, eles não estão comparando com a dieta de laboratório. Pode ser isso, mas isso, para mim, não ficou claro no texto. O que a gente vê, então, isso faria sentido, né? Se a gente voltar aqui e falar que, olha, não, peraí. Ignorando isso aqui, a gente não vê diferença em cupriavídeos. Ignorando isso aqui, a gente vê mais contagens, né, de Metilobacterium em folha de caju.
Então, isso aqui realmente não está fazendo parte da estatística, aí a gente consegue observar melhor esse padrão. Aqui a gente teria contagens menores de Wolbachia nesses dois casos, larvas alimentadas com cocô de galinha, larvas alimentadas com folha de manga, e não existe um padrão claro, uma diferença para a Housetonia. Isso é o que é comentado no texto. Então, realmente, eles não fazem comentários em relação a esses valores aqui. Tá? Bom, dando continuidade a essas análises, o que eles apresentam aqui são umas análises de diversidade bacteriana. Esses índices aqui, né, então aqui são parâmetros, 3 diferentes parâmetros de diversidade, né, esse índice K1, o número de, isso aqui é Observer Taxonomic Units, eles usaram 97% de diferença, de semelhança na sequência de DNA para agrupar coisas numa mesma unidade taxonômica, por isso que eles não diferenciaram Escherichia tigela, né? E aqui é o índice de diversidade de Shannon. Né? Só que isso é um violin plot. O que é apresentado nesse tipo de gráfico? Então, aqui você tem os diferentes tipos de comida, que eu também não consigo enxergar as cores direito, mas eu me baseio na posição, né? E no eixo X, né? Os diferentes tipos de alimento. E no eixo Y, o que você tem aqui é um histograma de frequência. Naquele é rebatido para ficar simétrico, por isso que fica com cara de violino, tá? Então, aqui seria, né, se a gente for olhar isso aqui como um histograma de frequência, e dentro do histograma de frequência você tem um box plot. Então, vamos olhar, por exemplo, vamos pegar um que seja mais fácil de interpretar. Você vai ter, esse aqui, por exemplo. Você tem aqui a média, os quartis, né? Aqui os máximos e mínimos que não foram considerados outliers, né? E aqui seria a frequência de cada uma dessas categorias. Então, você tem uma frequência maior, né? Porque aqui o violino está mais gordinho, né? De caras com esse índice aqui de diversidade, 500, por exemplo. Aqui no índice, olhando aqui no índice de Shannon, se a gente olhar esse gráfico aqui, você tem mínimos e máximos, primeiro e terceiro quartil, a média, e aqui você tem, então, uma frequência maior, né, de amostras, né, com índice de diversidade de 4,5, mais ou menos. Tá? Então, é assim que se faz a leitura desses violin plots, tá? O que a gente tem aqui, agora eu fiquei na dúvida, eu acho que isso aqui é a média, mas talvez seja a mediana. Mas enfim, eu não uso muito esse tipo de gráfico, mas de qualquer maneira, isso aqui é uma medida central da dispersão, tá? Com certeza na discussão do grupo a gente vai tirar essa dúvida. Mas de qualquer maneira, o que eles comentam é que quando você compara a diversidade das microbiotas em larvas, né? Você observa uma diversidade maior em insetos alimentados com folha de laranja. Nos adultos, eles observaram uma diversidade maior, né, nos insetos alimentados com manga, né? Aqui seriam as comparações estatísticas, né? Aqui e aqui. Mas eu achei essas comparações bastante... eu não sou especialista nisso, então não sei se eu estou sendo muito stringente, mas são padrões que foram observados só em um dos índices e não é no mesmo índice quando você olha para larvas e para adultos. Não sei se existe uma razão específica para isso, isso também não é comentado no artigo. Tá? Mas a lição, o resumo dessa figura é esse, de que algumas dietas, dependendo do estágio, resultam em índices de diversidade maiores do que outras. Então, seria, aqui nesse caso, repetindo, laranja, comparando com essas duas aqui, né? Manga e galinha, e para adultos seria, né, manga comparando com galinha e dieta de colônia. Enfim. E aqui, continuando, eles fizeram o mesmo tipo de análise
só que agora de fêmeas adultas alimentadas com sangue e infectadas, né, com parasitas. Né? O que eles observam aqui, né, quando você alimenta com sangue infectado, são alguns padrões, né? Eles destacam no texto os padrões mais óbvios, né? Então, por exemplo, tem uma mudança grande aqui no cupriavídeos, né? Depois da alimentação, né? Uma maior porcentagem. Eles também destacam uma diminuição grande em Metilobacterium, né? Daqui para cá, vocês veem que a barrinha fica mais estreita, e uma diminuição em Macília, né? Também, só que Macília não volta depois com o tempo, né, da infecção, enquanto que Metilobacterium parece que dá uma recuperada. Mas eu não enxergo esse mesmo padrão quando a gente olha para os insetos alimentados com cocô de galinha durante a fase larval, né? Você não tem esse mesmo tipo de padrão, né? Macília aqui já é pequeno, né? Aqui você tem Metilobacterium, não tem muita diferença, né? Enfim, eu não enxerguei mais esse tipo de padrão. Então, fica aqui a impressão de que essas microbiotas, né, depois que se você alimenta as fêmeas com sangue, bom, aqui é sangue infectado, né? Elas se comportam mais ou menos da mesma maneira, dá meio que uma normalizada. Isso aqui tem mais a ver com o sangue, né? E não tem um efeito grande em relação à dieta larval, né? A diferença aqui seria realmente nos insetos não alimentados, né? Que são aquelas não alimentados com sangue, né? Que são aquelas diferença todas as que a gente comentou, né? Nas figuras anteriores. Aqui eles comparam, né? Aqui seria análise de componentes principais, né? Comparando os insetos infectados ou não infectados, né? Antes de alimentar com sangue, oriundos, né? De cocô de galinha ou de dieta de laboratório. Eles comentam no texto de que dá para observar uma divisão, né? De grupos, mas eu realmente não consigo ver essa diferença por causa das cores. Então, mas teoricamente a ideia é de que existe uma diferença, né, entre essas amostras, mas eu realmente não consigo enxergar. E é isso. Esse é o último resultado que eles apresentam. Então, fazendo como uma conclusão desse trabalho, ele é importante porque ele mostra, ele determina parâmetros de biologia do desenvolvimento de Leucomianos palpis, né? Que é o flebótomo importante, transmissor de leishmaniose, né? Leishmania infantum, né? Causador de leishmaniose visceral no Brasil, bom, nas Américas, né? Mas a maior parte dos casos é no Brasil. E, além disso, também faz uma descrição da microbiota, dos estágios larvais, dos adultos não alimentados e alimentados com sangue, infectados com leishmania. Então, é um trabalho que preenche algumas lacunas da literatura e lança luz sobre questões biológicas interessantes, né? Que efeito que essas diferentes dietas podem ter no desenvolvimento do inseto, na microbiota da larva, do adulto, né? E chamando muito atenção para o cocô de galinha, né? Como uma dieta boa, né? Para as larvas desses insetos, resultando, né, numa microbiota comparável ou parecida, né? De insetos alimentados com uma dieta de laboratório, né, ótima, né? E fêmeas adultas que são capazes, teoricamente, de transmitir leishmania competentemente. Bom, espero que vocês tenham gostado do seminário e quem tiver dúvidas, né, perguntas, pode colocar nos comentários do vídeo que vai ser um prazer responder, tá bom? Boa tarde a todos, tchau, tchau e até a próxima.